Capítulo 7. O Apocalipse, segunda parte. Examinemos agora mais de perto o texto do Apocalipse. Se o lermos segundo o Espírito, mais do que segundo a letra, veremos seu verdadeiro pensamento, que é claro em suas grandes linhas. Esse pensamento é o mesmo da primeira mensagem espiritual do Natal de 1931, com a qual se iniciou nossa primeira obra. No Apocalipse, que apenas agora conhecemos, verificamos que ele nos repete o mesmo pensamento central desenvolvido por nós desde aquela mensagem até agora, pensamento do qual esta grande profecia nos dá a mais clara confirmação. Transcrevemos outra vez a mensagem de Natal, já citada em parte no capítulo 6. Abre aspas. O homem será dominado por uma tão alargada sensação de orgulho e força que se trairá. Vejo uma elevação da tensão, lenta mas constante, que preludiará o inevitável estouro do raio. A explosão é a última consequência de todo o movimento. Em outras ocasiões, os cataclismos da história podiam ficar circunscritos, mas agora a destruição é necessária, mas apenas destruição do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo que deve cair, para que fique apenas o conceito que resume o valor das coisas. Um grande batismo de dores é necessário para que a humanidade torne a achar o equilíbrio que livremente violou. Grande mal, condição de um bem ainda maior. Depois, a humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por ter perdido seus piores elementos, irá agrupar-se em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio e recomeçará, renovada, o caminho ascensional. Começará uma nova era em que dominará o espírito e não mais a matéria, que estará reduzida à escravidão. Então aprendereis a nos ver e nos ouvir. Nós desceremos em multidão e vós vereis a verdade. Fecha aspas. Para facilitar sua compreensão, poderemos dividir o Apocalipse em 3 partes. A primeira parte contém avisos às 7 igrejas da Ásia Menor e abrange os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. A segunda parte descreve a grande luta entre o bem e o mal até a chegada do prometido reino de Deus. Este é o trecho maior do Apocalipse, o que mais se relaciona conosco, porque toca nosso tempo e o futuro próximo. Vai do capítulo 4 ao 19. A terceira parte refere-se a um futuro remoto, até o juízo final, e vai do capítulo 20 ao 22, que é o fim. Antes de ouvirmos o Apocalipse, orientemo-nos. O caminho da evolução do pensamento religioso humano pode ser dividido em 3 etapas ou idades. Primeira idade, Deus como Senhor. É a idade anterior a Cristo. Temos um Deus forte, terrível, guerreiro, vingativo, ciumento, protetor apenas de seu povo. É o Deus dos exércitos. Deve-se obediência servil a ele só pelo medo que inspira, sem compreensão nem amor, por desapiedada lei de Talião. Época violenta e feroz, em que o homem, em seu estado involuído de egocentrismo estreito e de dura insensibilidade, não pode responder senão pelo egoísmo, interesse ou temor de seu prejuízo, seguindo seus instintos de guerra, e não sabe obedecer, mas só compreende a força e o comando absoluto do mais forte. E só por isso Deus é respeitado, apenas porque é o mais forte e, como tal, tem o poder de punir. Se não fosse o mais forte, todos se revoltariam contra ele.
Amor e compreensão ainda não nasceram na alma humana. Os povos não podem compreender senão a obediência cega pela força e pelo terror. Segunda idade, Deus Pai. É a idade depois de Cristo até hoje. Temos um Deus bom e mais pacífico, mais universal. Deve-se obediência filial a Ele por amor e fé. Ele pune não por vingança, mas sim por justiça e para ensinar. Conhece a bondade, a misericórdia e a providência do Pai para com seus filhos. Ele aproxima-se de nós em compreensão e amor, conceitos que eram ignorados antes. Isto é possível devido à maior evolução humana, que torna possível fazer apelo ao sentimento e ao coração, forças antes desconhecidas, apenas latentes e só agora chamadas a agir. Pode apelar-se também para a cultura e a inteligência, e surge uma doutrina, uma teologia, uma reorganização filosófica. Época da codificação, trabalho destinado particularmente para a defesa e conservação das verdades reveladas, mas também época de mistérios, quando se deve crer sem explicações racionais. Época dos dogmas, da disciplina obrigada do pensamento, sem a qual o homem, sendo o que é, não manteria a ordem. Ele ainda não sabe guiar-se por si próprio, por livre compreensão, e necessita de uma coação, ainda que apenas moral, para não se perder na anarquia. Terceira idade, Deus em nós. É a idade do reino de Deus na terra, da nova civilização do terceiro milênio, a civilização do Espírito. Deus sai dos templos fechados e revela-se presente em cada alma pura. Temos um Deus amigo com quem nos unimos em colaboração, porque compreendemos que fazer sua vontade significa nossa felicidade. Ao nos fundirmos nele, ele se torna mais do que vizinho a nós, porque em nós, pela evolução, ocorre um despertar em que adquirimos a consciência de que ele está em nós e de que nós estamos nele. Desaparecem não só as coações da força da primeira idade, mas também as morais da segunda idade, porque o homem progrediu e tornou-se capaz de guiar-se por si mesmo, por livre compreensão, sem necessidade de constrangimentos para que a ordem seja mantida. A disciplina é livre, feita apenas de inteligência e amor, porque o homem compreendeu. Caem os mistérios e os dogmas de fé, porque sensibilidade, cultura e inteligência estão mais desenvolvidas no homem, que pode intuir a verdade diretamente por si e sentir a presença de Deus, ou pelo menos entender, por meios racionais, as verdades, que são todas claramente demonstradas, porque a época dos véus e das exclusões iniciáticas já está terminada. Esta é a época da luz do Espírito, do conhecimento, da obediência livre porque convicta. Por evolução, o reino de Deus nascerá em nós como um despertar. Deus, então, não pune mais, pois cada homem corrige-se a si mesmo pela necessidade de harmonizar-se com a lei, único lugar onde reside a felicidade. Época da liberdade consciente, da disciplina espontânea, da convicta adesão à ordem de Deus. Esta ascensão é lógica, como também é lógico o desenvolvimento de uma semente. Assim, passa-se do terror da primeira idade à fé da segunda e ao conhecimento da terceira. Passa-se de um regime de força a um de amor e, enfim, a um de inteligência e espiritualidade. É um processo de libertação progressiva que só pode realizar-se à medida que a evolução humana permite. Tudo é função dela.
As religiões não podem ser nem mais altas nem mais livres do que é a natureza humana, que reduz tudo ao seu nível, até mesmo o conhecimento de Deus. Este último salto para a espiritualização é o grande acontecimento que nos aguarda no fim deste milênio e na alvorada do terceiro. É o grande acontecimento da instauração do reino de Deus na terra. É isto justamente o que nos anuncia o Apocalipse. Comecemos então o exame da segunda parte do Apocalipse. Nos primeiros 2 milênios, a obra de Cristo na terra foi uma fase preparatória para o próximo advento, o reino de Deus. Nesta fase realizam-se 3 processos. Primeiro, a experimentação biológica dos novos princípios do Evangelho para que a vida, evoluindo, consiga aos poucos aprendê-los e, ao menos em uma pequena parte, adaptar-se a eles. Segundo, a assimilação para que esses princípios novos começassem, por meio da repetição e da técnica dos automatismos, a fixarem-se um pouco nos instintos. Terceiro, a conservação do patrimônio espiritual herdado, para que as verdades reveladas pudessem, através das tempestades dos séculos, chegar intactas aos novos tempos. Passa-se hoje desta fase preparatória à realização do Evangelho. Se, com a penetração do Evangelho na vida, pouco se fez em 2000 anos, ele continua, entretanto, a amadurecer nas almas, prosseguindo em sua obra de elaboração interior, para que o mundo ressurja na aurora do terceiro milênio, tal como Cristo ressurgiu na aurora do terceiro dia. Mas esta vitória dos seguidores, nos quais se personifica o pensamento de Cristo na terra, não é pacífica. Pelo contrário, é uma luta gigantesca que, no entanto, é apenas o momento terrestre de uma batalha cósmica em que se agita e treme o universo. É luta de Satanás contra Deus. São as vicissitudes dessa batalha que o Apocalipse nos narra. Eis o esquema geral. Até certo momento, Deus olha e espera, deixando o homem livre para experimentar, a fim de que aprenda. Esta é a livre ação dos homens contra Deus, os primeiros 4 selos. Há depois a ação oposta dos amigos de Deus, 5º e 6º selos. Há, finalmente, a ação direta de Deus, que, saturada à medida, intervém diretamente, de forma breve e instantânea. E o Apocalipse então diz: está feito. O reino de Satanás foi destruído e Deus venceu. Esta é, nas grandes linhas, o plano da segunda parte do Apocalipse, da qual agora nos ocupamos. Tudo isto é expresso com 4 símbolos maiores: os selos, as trombetas, os prodígios e as taças da ira de Deus. Esses símbolos, cada um em número de 7, exprimem o desenrolar-se da ação da grande batalha. O mesmo ritmo com que avançam esses símbolos, as várias concordâncias em seu conteúdo e até as idênticas palavras, às vezes repetidas no mesmo ponto de seu ciclo, autorizam-nos a entender estes 4 símbolos como expressão diversa, segundo vários pontos de vista, dos mesmos acontecimentos. Quisemos, por isso, emparelhar selos, prodígios, trombetas e taças, para ler neles os mesmos fatos, mais bem demonstrados em aspectos diferentes. Imaginemos o apóstolo João, que já pousara a cabeça no peito de Jesus e o vira morrer. Imaginemos ele já velho, após uma vida de ação e paixão, orando a Deus de joelhos, diante das florestas da ilha de Patmos, com a cabeleira desgrenhada pelos ventos do mar,
e a alma presa na tempestade imensa das vicissitudes do mundo. Arrebatado na imensa visão, supera o tempo e o espaço e projeta seu olhar fulgurante no futuro. Olham para ele os céus luminosos do Oriente fantástico e mais no alto o olho de Deus, diante do qual ele treme e se inclina, ora humilha-se e se incendeia. Ouve então uma voz que lhe diz, abre aspas, o que vires, escreve-o num livro, fecha aspas. E ele então narra tudo o que vê. Começa assim o Apocalipse. Abrem-se os céus. Diz o Senhor Deus, abre aspas, eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, foi e será o Onipotente, fecha aspas. Eis que aparece a visão do trono de Deus, diante do qual se eleva o cântico, abre aspas, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Onipotente, fecha aspas. João vê na direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro fechado e selado com 7 selos. O divino Cordeiro toma-o da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono e o abre, rompendo um selo após o outro. João olha e conta. Assim, após este prelúdio poderoso, começa a desenrolar-se a história espiritual do mundo. Soam as 7 trombetas, aparecem visões terrificantes e monstros espantosos. Rasgam-se os céus, de onde chove destruição, e 7 anjos derramam sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, aniquilando os exércitos do mal. No entanto, os bons têm paciência, são escolhidos, reúnem-se e, enquanto desmoronam todas as suntuosas construções de Satanás, cantam por fim sua vitória no céu. Cristo, chefiando-os, triunfa e Satanás é acorrentado. Verdadeiramente, as portas do inferno não prevalecerão. Desenrola-se a ação ao mesmo tempo na terra e no céu, que se fundem num único drama. E o seu epílogo feliz, após uma luta apocalíptica, é um final cósmico em que lampeja a potência vingativa de Deus. Se o livro é terrificante em suas vicissitudes e pode parecer uma cruel e desapiedada mensagem da ira de Deus, ele narra, na realidade, a história da salvação do mundo por aquela inteligência que guia tudo e se impõe à multidão humana. Esta, desesperadamente, luta para destruir tudo e perder-se, enquanto é da absoluta vontade de Deus que tudo seja reconstruído. Mas sigamos as vicissitudes mais de perto. Os selos são abertos um a um. E eis que aparecem os 4 famosos cavalos do Apocalipse. Primeiro o cavalo branco, depois, no selo seguinte, o vermelho, depois o negro e, enfim, o pálido ou verde amarelado, quando se rompe o 4º selo. As personagens começam a aparecer em cena, mas ainda não agem, deixando-se apenas identificar por suas notas características. A tempestade ainda não explodiu e tudo está à espera. A estas 4 figuras foram dadas as mais diversas interpretações. Tentemos uma também nós, mas tendo presente que neste ponto saímos do terreno sólido da certeza para entrar no das probabilidades. Oferecemos, portanto, tudo como hipótese, porque assim exige a mentalidade moderna. Contudo, teremos em conta todas as razões positivas que corroborem essa hipótese. Para conseguir melhor nosso intento, faremos, como dissemos acima, um paralelo entre estes 4 primeiros selos e os correspondentes prodígios, isto é, entre o capítulo 6, versículos de 1 a 8,
e os capítulos 12 e 13 inteiros do Apocalipse. Referiremos mais particularmente à mesma primeira personagem tudo o que se relaciona com o cavalo branco do primeiro selo e o dragão do primeiro prodígio, capítulo 12. Depois referiremos à segunda personagem o que se diz do cavalo vermelho do segundo selo e da besta que saiu do mar, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Enfim, referiremos à terceira personagem o que se diz do cavalo pálido do quarto selo e da besta que saiu da terra, capítulo 13, versículos de 11 a 18. O terceiro selo, cavalo negro, nós explicaremos mais tarde, pois o deixamos para o fim. Estes dois ciclos nos parecem paralelos e sua função nos indicará melhor a personagem. No fim deste seu primeiro período, em ambos os casos, entram igualmente em cena os bons, cantando hosanas diante do trono de Deus. E no segundo caso é repetido o número exato, 144.000 dos escolhidos, como no primeiro. Tudo isso dá a impressão de que se trata do mesmo acontecimento, narrado em duas formas diferentes. Sem entrar em pormenores, coincidências e razões que cada um pode achar e analisar por si, daremos ao cavalo branco o valor de símbolo do imperialismo inglês, ao cavalo vermelho o da Rússia soviética, ao cavalo negro o da Alemanha de Hitler e ao cavalo pálido o dos Estados Unidos da América. Esta interpretação tem a vantagem de referir-se ao momento histórico atual, que é o que mais nos interessa. Vejamos agora, nos selos, as 4 personagens em pé até a última guerra mundial. Nos prodígios, o ponto de vista seria em relação ao nosso atual presente, em que o cavalo negro ou a Alemanha do eixo desapareceu, porque caiu e foi aniquilado. Só permanecem de pé os outros 3, isto é, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, que achamos nos 3 prodígios na forma de dragão, de besta que saiu do mar e de besta que saiu da terra. Estas 3 potências são hoje as senhoras do mundo e guiam os acontecimentos. Para justificar esta individuação, trabalho que nos levaria a um exame muito detalhado das características particulares dos símbolos que representam essas personagens, basta apenas recordarmos que o dragão é poderoso, no entanto se arrasta como serpente, que é o símbolo da astúcia enganadora. A besta representa claramente, em antítese com o espírito, a animalidade involuída, para a qual apela o materialismo moderno, que se baseia apenas no bem-estar do corpo. As 2 personagens são apenas 2 bestas diversas, isto é, 2 formas de materialismo idênticas na substância, pois apegam-se apenas às coisas da terra, única finalidade da vida. Tudo isso em antítese ao reino do espírito, em que se apreciam outros valores. Para justificar a individuação paralela correspondente ao dragão, capítulo 12, isto é, o cavalo branco ou Inglaterra, recordemos as palavras que a respeito desse cavalo diz o Apocalipse, abre aspas, foi-lhe dada uma coroa e saiu como vencedor para vencer, fecha aspas. Para a primeira besta, ou cavalo vermelho, ou Rússia soviética, diz o Apocalipse, abre aspas, foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra de tal forma que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada, fecha aspas. Para o cavalo negro, ou a Alemanha do eixo, o Apocalipse fala de medida e limitação de víveres, como na última guerra bem se experimentou. Para a segunda besta, ou cavalo pálido, os Estados Unidos, fala o Apocalipse de morte e destruição, e estas foram lançadas sobre a Europa a mãos cheias.
Além disso, a correspondência das cores, vermelha para a Rússia e negra para o eixo, são evidentes. Os Estados Unidos aparecem também por último no quarto selo, assim como apareceram por último na Segunda Guerra. Observemos agora as qualidades do segundo prodígio, isto é, da besta que saiu do mar, Apocalipse 13, versículos de 1 a 10, a fim de ver se concordam com as da mesma personagem, ou seja, a Rússia soviética, expressa no segundo selo ou cavalo vermelho. Besta, como vimos, quer dizer materialismo, e o mar significa os povos, nações, línguas, como podemos ver no Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Depois o texto diz, abre aspas, e vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, mas sua chaga mortal foi curada, fecha aspas. Isso poderia significar a salvação de um grande golpe que ameaçou a Rússia, como em Stalingrado. E o texto acrescenta, abre aspas, e o dragão lhe deu seu poder e seu trono, e grande poder. E toda a terra ficou arrebatada de admiração pela besta. E adoraram o dragão, porque dera autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode concorrer com ela? Com efeito, não foi o recente poderio da Rússia devido ao apoio inglês, dragão, que depois convenceu os Estados Unidos a fazer o mesmo? Seguiu-se a fé fanática das massas pela ideologia comunista, e todos adoraram os vencedores, materialismo, Inglaterra, Rússia. O texto prossegue, abre aspas, e abriu sua boca blasfemando contra Deus, blasfemando o seu nome, e foi-lhe dada a faculdade de fazer guerra aos santos e de vencê-los, fecha aspas. O ateísmo russo é conhecido, e também é conhecida a sua campanha antirreligiosa. É importante que depois de ter dito, abre aspas, e foi-lhe dada a faculdade de agir por 42 meses, fecha aspas, vem a conclusão, abre aspas, se alguém tem ouvidos, que ouça. Se alguém prender alguém, acabará preso. Se matar com a espada, será fatalmente morto com a espada. Fecha aspas. Eis, pois, como deverá acabar a Rússia, na autodestruição. Este conceito faz parte da lei e do sistema ilustrado nos volumes anteriores, conceito amplamente explicado a Lures. Abre aspas. Quem usa a espada, perecerá pela espada. Fecha aspas. Esta é uma norma evangélica que, por ser lei da vida, nenhuma força humana poderá deter. O Apocalipse conclui, abre aspas, aqui estão o sofrimento e a fé dos santos, fecha aspas. Os bons, portanto, tenham coragem, pois o mal não pode absolutamente vencer. Existe a justiça de Deus e ninguém pode detê-la. Observemos agora as qualidades do terceiro prodígio, ou seja, da besta que saiu da terra, Apocalipse capítulo 13, versículos de 11 a 18, a fim de ver como concordam com as do seu respectivo personagem, os Estados Unidos da América, descritas no quarto selo ou cavalo pálido. Já vimos que o cavalo negro do terceiro selo, associado à Alemanha, desapareceu da cena política do mundo. Esta besta é outra forma de materialismo, que sai do poder da terra, das riquezas do solo e das indústrias. Diz o texto, abre aspas, e falava como o dragão, fecha aspas, ou seja, a mesma língua inglesa. Abre aspas, e todo o poder da primeira besta, ela o exercitava diante dela, fecha aspas. E os Estados Unidos apresentam já realizados, de fato, os sonhos de bem-estar do comunismo russo. Abre aspas.
E fez que a terra e seus habitantes louvassem a primeira besta, cuja chaga mortal ela sanou. Fecha aspas. E foi pelo auxílio dos Estados Unidos que a Rússia se tornou vitoriosa e grande. Abre aspas. E fez prodígios grandiosos, tanto que fez descer fogo do céu sobre a terra. Fecha aspas. E eis as fortalezas voadoras, as bombas atômicas, as novas descobertas científicas. Abre aspas. E fará que ninguém possa comprar nem vender se não tiver a marca, ou seja, o nome da besta e o número de seu nome. Fecha aspas. O que significa o domínio completo do dólar sobre tudo. O capítulo conclui com o famoso número 666. Calculando-se segundo o alfabeto hebraico, esse número significa Nero. Mais tarde, foi dada a essa cifra, segundo os casos, o significado de uma quantidade de personagens históricas. Talvez seja um número simbólico para dizer que muitas personagens igualmente más se apresentarão até o fim da história. Mas tudo isso é trabalho para adivinhos, terreno em que não podemos entrar. Neste ponto, ocorre, em ambos os ciclos, uma mudança de cena. Até aqui, assistimos à descrição de personagens em suas características e feitos passados. Agora temos um entreato, em que entram em cena as personagens das fileiras opostas, os soldados de Deus. Abre-se o quinto selo. Os bons apelam para que se faça justiça e é respondido a eles que ainda fiquem quietos por breve tempo, até que seja completado o número de seus irmãos sacrificados. Ao abrir-se o sexto selo, inicia-se a preparação espiritual dos soldados de Deus para contrabalançar a preparação material de seus inimigos. Isto é necessário porque se aproximam as grandes provas que explodirão na abertura do sétimo selo. Temos uma breve pausa antes de desencadear-se a grande tempestade. Tudo faz pensar que esta pausa seja a hora presente. É um momento de espera em que as forças contrárias se preparam, medem-se e tomam o impulso para lançarem-se uma contra a outra. Deus olha e espera, deixa-nos realizar todas as nossas experiências que pretendem dispensá-lo. Os maus movem-se afoitos à conquista do mundo e caminham para a sua destruição. Os bons oram, tremem, esperam. Deus olha, deixa todos livres, mas tudo se escreve no livro da vida, do qual nada mais se apaga e no qual todo o mal é pago e todo o bem frutifica. A lei não tem pressa, pois o tempo não pode detê-la e nada pode escapar à sua sanção. Este exame que estamos fazendo do Apocalipse e de sua orientação interessa-nos, sobretudo, porque parece dizer respeito ao nosso presente, dando-nos uma chave para conhecer nosso futuro próximo. Estamos num período de parada, em que o homem continua suas loucuras, sem saber que a espada de Damocles pende sobre a sua cabeça. Um nervosismo dominante revela-nos que o instinto sente vagamente a aproximação da tremenda reação da lei. Ninguém mais tem fé no amanhã, tão prenhe de ameaças é o presente. Com o sétimo selo será iniciada, com efeito, a série dos castigos, porque estamos próximos da hora em que Deus, após já haver esperado bastante e ter esgotado os oferecimentos de salvação, terá de intervir para que volte a ordem e seja feita a justiça. Na abertura do sexto selo, vemos, portanto, duas manifestações opostas. Os maus desencadearam uma grande guerra, obra deles e não ainda de Deus. Paralelamente, são escolhidos os bons,
para formar o contra-exército dos filhos de Deus. A tempestade procurada pelos maus toma o aspecto de um cataclismo natural, abre aspas, e todos se esconderam nas cavernas e rochas das montanhas, fecha aspas. Esta é a última tentativa para salvar-se das incursões aéreas, que desta vez serão atômicas. De outro lado, os ventos são retidos por um anjo, para que permaneçam tranquilos e nenhum dano causem, enquanto os servos de Deus não estejam marcados nas frontes com o selo. E o número desses escolhidos será 144.000, número dado pelo produto 12 vezes 12 vezes 1000, que representa o número plenário sagrado e que pode significar grande multidão. Forma-se então, diante do trono de Deus, uma multidão inumerável daqueles que vinham da grande tribulação, vindos de todas as raças, povos e línguas, e sobre eles Deus estenderá sua tenda. Esta cena acha sua correspondência naquela descrita em todo o capítulo 14 do Apocalipse, em seguida ao terceiro prodígio da besta que saiu da terra, como vimos. Achamos aqui os mesmos 144.000 marcados na fronte. Repete-se a cena do cântico diante do trono. Estes são os escolhidos do exército de Deus. O paralelismo continua num prolongamento do repouso. O capítulo 14 continua com os anúncios feitos pelas 4 vozes de anjos. São os últimos acontecimentos antes da catástrofe. Abre aspas. Temei a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Quem adora a besta e sua imagem e traz seu sinal na fronte ou na mão, beberá o vinho da ira de Deus, que está pronto no cálice de sua ira. Fecha aspas. Termina aqui o entreato. Continuemos a observar as duas narrações em paralelo. Na primeira delas, chegamos finalmente à abertura do 7º selo. Então houve um grande silêncio no céu, e foram dadas 7 trombetas a 7 anjos. Enquanto eles se preparam para tocar as trombetas, eleva-se de um turíbulo de ouro o incenso diante do trono com as orações dos santos, e a fumaça do incenso sobe com suas orações até Deus. É o momento solene em que começa o desencadear-se da justiça divina. Tocarão agora, sem interrupção, as 7 trombetas, e após cada toque seguirá um flagelo sem escapatória, numa tempestade pavorosa até o 7º toque. Então tudo muda, e assim como na abertura do 7º selo explode o cataclismo, com as 7 trombetas, tudo se acalma ao 7º toque, sendo anunciado pelo 7º anjo e por outras vozes. Abre aspas. O reino do mundo passou ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Fecha aspas. Eleva-se uma oração. Abre aspas. Agradecemos-te, Senhor Deus onipotente, porque assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Veio tua ira e o momento de premiar teus servos e de destruir os destruidores da terra. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 11, versículos de 15 a 18. Observemos outra narração paralela. Também aqui terminou o entreato e explode a catástrofe. Após as últimas advertências das 4 vozes, Apocalipse 14, versículos de 6 a 13, ainda há um prolongamento de espera com novos anúncios. E outro anjo grita ao divino justiceiro que aparece sobre uma nuvem. Abre aspas. Apanha tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, porque a colheita da terra já está seca. Fecha aspas. Outro anjo grita, abre aspas, apanha tua foice afiada
e colhe os cachos da vinha da terra, porque suas uvas estão maduras. Fecha aspas. Então, à semelhança dos 7 anjos com as trombetas, aparecem outros 7 anjos com as 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Mas também aqui, como na outra narração, antes que se passe a ação, eleva-se um cântico a Deus para glorificá-lo e adorá-lo. Apocalipse capítulo 15, versículos 1 e posteriores. Todas as nações se prostrarão diante dele, porque ele manifestou o seu juízo. É a hora de prestar contas. Os 7 anjos tomam as 7 taças. O santuário de Deus enche-se da fumaça de sua glória e de seu poder, e ninguém poderá entrar aí até que tenham sido derramadas as 7 taças. É o momento solene em que realmente começa a desencadear-se a justiça divina, tal como para as 7 trombetas. Serão derramadas sem interrupção sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, e a cada taça seguirá um flagelo sem escapatória numa tempestade gigantesca até a 7ª taça. Tudo foi merecido. As taças são esvaziadas sobre a terra, sobre o mar, depois sobre os rios e as fontes, depois sobre o sol, sobre o trono da besta e no próprio ar. Tudo torna-se sangue e fogo, seca, arde, adoece e rui numa queda universal. Na 7ª taça, aqui também, a ação se detém, como na 7ª trombeta, e uma grande voz sai do santuário do lado do trono, dizendo, abre aspas, está feito, fecha aspas. Tudo é claro, conclusivo. Os inimigos de Deus não existem mais. O drama está completo com a vitória de Deus. O reino de Satanás foi destruído. Desponta a alvorada do novo reino de Deus. Este momento, expresso pelas palavras, abre aspas, está feito, fecha aspas, corresponde ao 7º toque da trombeta, que anuncia, abre aspas, o reino do mundo passou ao nosso Senhor e a seu Cristo, e ele reinará nos séculos dos séculos. Fecha aspas. Esta poderia ser uma interpretação do conceito central do Apocalipse, deixando de lado os pormenores, mas apanhando claramente o que há de mais importante, que se referiria de modo impressionante aos nossos tempos. É admissível também que numa revelação profética, proveniente de dimensões superiores por inspiração, a sucessão no tempo possa ter sido dada de modo pouco exato em nosso plano de vida, justamente porque o profeta não pode deixar de perceber tudo num estado de concomitância. Explica-se assim certa mistura de pormenores e a repetição da mesma visão, como que projetada em 2 tempos diferentes que, à primeira vista, poderiam nos parecer sucessivas. De qualquer modo, apresentamos tudo isto ao leitor moderno positivo apenas como hipótese, que ele poderá controlar e também não aceitar. Mas esta nos parece a maior aproximação hoje possível de uma interpretação do Apocalipse racionalmente conduzida aos tempos atuais. Sozinha, esta afirmação talvez não fosse suficiente para explicá-lo, mas a corroboraremos com as previsões de outras profecias e das pirâmides. E quando virmos tudo concordar, permanecendo logicamente enquadrado no sistema até agora explicado da lei, estas afirmações serão mais aceitáveis, mesmo para o homem positivo moderno. A substância do raciocínio é simples e foi dita e repetida nos livros da primeira obra. Tudo é dirigido por uma lei que representa o pensamento de Deus. Assim, além da pequena liberdade humana, existe um determinismo inteligente histórico que guia os acontecimentos.
O homem tomou hoje a posição de Satanás, rebelde à lei. É natural que o sistema caia em cima dele. Isso foi explicado no volume Deus e Universo. Dada a sua orientação, o homem hoje acha-se na posição de abandonado por Deus, que, no entanto, respeita a sua liberdade e não o força, porém se retrai e diz, abre aspas, quereis experimentar a força? Então a experimentai. Mas como vos avisei, quem usa a espada perecerá pela espada. Credes nos exércitos e nas armas? Então os provai. Não quereis o amor evangélico, pois só concordais na mentira, no egoísmo, na traição recíproca de todos entre si. Pagareis todos juntos. A punição vós mesmos realizareis, porque a trazeis em vós. Matareis todos uns aos outros, porque a isso vos leva vosso próprio sistema. Quereis fazer do poder não uma função de vida e uma missão, mas sim um meio para esmagar indivíduos e povos. Então fazeis assim. Experimentai, experimentai. Sois livres. Assim vos massacrareis todos uns aos outros. Mas já que não sabeis aprender de outro modo, e é preciso aprender, ireis à dura escola que escolhestes. Fecha aspas. Lemos este raciocínio idêntico no Apocalipse, parecendo que ele foi escrito de propósito para nosso tempo. Se o Apocalipse parece feroz e sem piedade, ele não exprime, contudo, senão a exata consequência da livre mas louca conduta humana no seio de uma lei cujas reações são fatais. Estamos agora no término do período experimental da lei, momento no qual Deus já esperou bastante. As experiências humanas fazem-se cada vez mais desastrosas, e agora em demasia, tornando inevitável uma intervenção superior para detê-las. O limite de elasticidade da lei está quase sendo superado. Quebram-se suas colunas protetoras e o sistema, tal como já ocorreu no princípio com a revolta de Satanás, desaba sobre os rebeldes, que sossobram no caos por eles mesmos gerado na ordem de Deus. Soa então a hora do juízo. Fazem-se as contas para que cada um tenha segundo suas obras e merecimentos. A esperada realização do Evangelho na terra não deve ser frustrada por mais tempo. A perversidade e a malícia humanas não podem mais estender o seu poder de tornar quase inútil a vinda de Cristo à terra. A Igreja desempenhou sua missão de conservar sua preciosa bagagem, arrastando-a atrás de si através da tenebrosa época dos 2 milênios. Hoje é preciso realizar. No 3º milênio, assim como Cristo no 3º dia, é preciso ressurgir. Não basta a exceção dos santos. O Evangelho deve apossar-se e penetrar a vida do homem, deve inserir-se nas instituições sociais. Tudo nos diz que estamos na plenitude dos tempos. Já se anunciou bastante e foram dados muitos avisos. Estamos justamente naquelas pausas ou entreatos que estudamos agora no Apocalipse e que precedem o desencadeamento da tempestade. Mas quando se abrirá o 7º selo e tocarão as trombetas, ou então se derramarão as 7 taças da ira de Deus? E o que pode o homem sozinho contra a grande inteligência que dirige a história e a vida? O certo é que se nos planos superiores foi reconhecida a necessidade de uma intervenção direta de forças sobre-humanas e se foi decidido executá-la, ninguém poderá detê-la. Então a história disporá de tais forças que poderão realizar o que hoje nos parece inacreditável: a purificação da humanidade, custe o que custar,
levando à formação de novas correntes de pensamento e de diferentes tipos biológicos dominantes, que tomarão posse no seio da nova civilização do espírito no terceiro milênio. O que está fora de dúvida é que acima das forças do mundo físico conhecido pela ciência, há um mundo de forças que ela ainda ignora. Também está fora de dúvida que o homem é uma pequenina formiga agarrada a um grão de poeira cósmica e nada pode contra essas forças. E também está fora de dúvida que nós não podemos negar a priori a possibilidade de acontecer em nosso tempo tudo o que o Apocalipse prediz. Como negar, mesmo cientificamente, que não pode haver relação entre forças morais e físicas? E quem pode dizer que a humanidade não esteja cometendo erros no terreno espiritual? Como afirmar que os poderes do pensamento não dirigem o mundo? Então, poderemos perguntar aos céticos: e se tudo o que afirma o Apocalipse fosse verdadeiro? A visão da grande prostituta, Apocalipse capítulo 17, é apenas um comentário e uma determinação de toda a visão. Esta mulher é a contraposição daquela vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas, contra a qual luta o dragão do primeiro prodígio examinado anteriormente. Alguns veem nela a Igreja, ou até mesmo a Virgem Maria, e veem na outra a Grande Babilônia, mãe das prostitutas, ou a Roma de Nero, das 7 colinas e 7 imperadores, de Nero e Domiciano. Mas há quem veja o paganismo corrupto, o materialismo de nossos tempos, ou, como diz o Apocalipse, a riquíssima rainha dos mares, representando a Inglaterra protestante, vestida de trabalhismo e em conúbio com a besta. Mas, enquanto alguns católicos preferem ver aí o protestantismo, alguns protestantes veem aí a Igreja de Roma, que lhes parece haver traído a missão a ela confiada por Cristo. Para outros, a grande prostituta é a Europa. Olhando o mapa da Europa virado a partir do Nordeste, seu perfil sobre os mares pode dar a impressão de uma mulher sentada sobre a Rússia, que representaria, como diz o Apocalipse, a besta vermelha sobre a qual está sentada a grande prostituta. O braço direito seria a Itália, com o qual pareceria segurar um cálice, a Sicília, ao passo que o braço esquerdo seria a Inglaterra, a cabeça a Espanha e o chapéu Portugal, ficando Roma situada no meio do braço direito. O capítulo 17, que fala da prostituta, termina com este esclarecimento, abre aspas, as águas que vistes, onde está sentada a meretriz, são povos e multidões e nações e línguas, fecha aspas. E a Rússia teria justamente a tarefa sinistra de devorar a civilização europeia. Esta interpretação provém, naturalmente, de escritores do lado americano do Atlântico, porque todos gostam de colocar o próximo nos erros e nos castigos, mas jamais a si mesmos. Sem dúvida, em nosso tempo, a ciência conseguiu conquistas inéditas. O automóvel, o rádio, a televisão, o domínio do ar, a descoberta da energia atômica, já havendo até a previsão da possibilidade de explorações interplanetárias, representando isso uma tal conquista sobre as forças da natureza que não se pode imaginar até onde mais pode chegar o homem. Há muitos elementos materiais para sustentar modos de vida absolutamente novos num tipo de civilização de formas hoje incríveis. Os elementos básicos para uma transformação radical de conceitos e hábitos já estão em prática. Os fundamentos científicos e práticos de uma nova civilização já foram lançados com um entusiasmo sem precedentes
na conquista do tempo e do espaço, os dois grandes obstáculos ao livre movimento do homem. Sem dúvida, estas conquistas materiais reagirão também sobre o estado psíquico e espiritual da humanidade, ajudando-a a evoluir. Infelizmente, porém, esse aumento de poderes é uma faca de dois gumes, porque, se não for acompanhado por um desenvolvimento paralelo de consciência no terreno moral, pode representar um novo poder imenso de destruição colocado nas mãos de inconscientes que, em sua inexperiência, não sabem que uso podem fazer disso. Com a descoberta da energia atômica, o homem não se deu conta ainda de onde pôs as mãos, não percebendo o quão próximo à substância das coisas penetrou, a ponto de se apossar da técnica da criação. Assim, seus poderes cresceram sem medida, e se ele pode tirar vantagens proporcionais para seu bem, pode também sofrer dano para seu mal. E este novo poder é tão grande que pode escapar de suas mãos inexperientes, não lhe sendo mais possível controlá-lo depois. O que dizer então quando esse poder está, hoje, não nas mãos dos sábios, mas sim de governantes que, por sua própria posição, estão enredados nas tristes artes da política? O que dizer então quando se sabe que esse poder está à mercê do egoísmo, do ódio, do interesse, do desencadeamento das mais baixas paixões? Que garantia de sabedoria podem ter, a esse respeito, governantes que só chegaram ao poder suprimindo os próprios rivais e submetendo-os com o terror? Se essa é a psicologia dos senhores dessas forças, pesa verdadeiramente sobre o mundo uma espada de Damocles, suspensa por um fio de cabelo. Se esse cabelo arrebenta, é a guerra, cujas características hoje são as de ser guerra que ameaça todos, mesmo os civis, e que é, portanto, também guerra de nervos, perigo e terror para todos. Guerra na qual todos morrem indistintamente, mesmo os inermes, numa hecatombe comum. Guerra em 3 dimensões. Guerra de todos os povos, porque mesmo os longínquos não beligerantes ressentem-se e saem dela com algum dano ou sofrimento. Guerra de extermínio total, de aniquilamento sem escapatória, em extensões vastíssimas. Se arrebenta o fio de cabelo que segura a espada, ela cairá na cabeça da humanidade. Essas condições são catastroficamente ameaçadoras e jamais se verificaram na história do mundo. Não serão estes os sinais indicadores da plenitude dos tempos, como dizem as profecias? Mas elas também dizem outras coisas. Abre aspas. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Quando virdes acontecer estas coisas, sabereis que o reino de Deus está próximo. Fecha aspas. Lucas capítulo 21, versículos 28 e 31. Então esses sinais prenunciadores de acontecimentos espantosos também anunciam a plenitude dos tempos, no sentido de que deve chegar à terra o reino de Deus, e assim realizar-se o novo modo de viver no tipo da civilização do 3º milênio. Estamos, portanto, verdadeiramente naquela extraordinária época da qual falam as profecias, que culmina numa transformação radical do mundo. Mas ainda há outro fato indicador, outro sinal dos tempos, que é a queda dos mistérios. Estes, aos poucos, são todos explicados e esclarecidos pela ciência. Então poderemos repetir as palavras de São Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 26, 27 e 31. Abre aspas.
Se pecamos voluntariamente, após ter conhecimento da verdade, não há mais sacrifício pelos pecados, mas apenas uma espantosa expectativa do juízo. É coisa espantosa cair nas mãos do Deus vivo. Fecha aspas. Quando tudo estiver esclarecido e evidente, quem não quiser aceitar as verdades do Espírito e obedecer à lei, não poderá mais achar misericórdia, porque não a merece. Poderão mudar e ser imprecisos os pormenores das previsões políticas, mas é certo que o povo, grupo ou instituição que tiver pecado terá de pagar. Esta é a inevitável lei. Cada um pode deleitar-se em fazer o exame de consciência de outros antes que de si mesmo, mas a lei permanece a mesma. É inútil ter poder terreno se há injustiça no espírito. Esse poder não poderá nos defender e ruirá diante da lei, que quer justiça. Assim conclui o Apocalipse no capítulo 18. Abre aspas. Ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte. Num momento chegou o juízo, num momento sua magnificência ficou reduzida a um deserto. Alegrai-vos sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus, com sua condenação, vos fez justiça. Fecha aspas. Paralela a essa ruína do mal, corresponde o triunfo nos céus. Apocalipse, capítulo 19. A ruína na terra foi completa. A voz de uma multidão imensa eleva-se gritando, abre aspas, Aleluia, o Senhor fez justiça. Louvai nosso Deus, porque o Senhor Deus começou a reinar. Fecha aspas. Chegamos ao epílogo, que é a vitória de Cristo. Satanás é acorrentado. Pode finalmente realizar-se na terra o anunciado reino de Deus. Tudo isto é de uma lógica férrea. Não é possível que o bem fique vencido pelo mal, que Deus seja submetido por Satanás, que a missão de Cristo na terra naufrague assim, sem nenhum resultado. O próprio sistema da lei tem uma lógica, e se algo assim acontecesse, todo ele ruiria, o que seria uma ruína muito mais fragorosa e desastrosa do que a queda das potências do mal, como a descrita no Apocalipse, pois se essas ruírem, permanecem a salvação e a vida na ordem divina. Mas, se a lei ruir, ou seja, se o sistema de Deus e do bem cair, nada mais resta senão a destruição de tudo com a precipitação definitiva do universo no caos. O grande drama do Apocalipse está em seu epílogo, no fechamento de sua terceira parte, com a grandiosa cena da ressurreição dos mortos e do juízo universal. Satanás, então, está definitivamente derrotado. Diante do trono de Deus comparecem os mortos. Abre-se o livro da vida, onde tudo está escrito, e cada um é julgado segundo suas obras. O mar entrega os seus mortos. A morte e o inferno entregam seus mortos. Depois, abre aspas, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15. Há, portanto, uma absoluta destruição final, na qual são anulados também a morte e o inferno, uma segunda morte, última e definitiva, onde são precipitados todos os que não foram achados escritos no livro da vida. E a vida é Deus. Então, isso significa que aqueles não eram da parte de Deus e do bem, e por isso foram eliminados do sistema, anulados mesmo como espíritos.
Esta não é a habitual morte do corpo, não é a normal decadência de todas as coisas para renovar-se e evoluir. Não é a costumeira morte temporária da qual tudo ressurge. Esta é a segunda morte, a definitiva, a morte do espírito, como já explicamos no volume Deus e Universo. Chegamos ao limite da lei, à hora que o ciclo involução-evolução fecha-se com o regresso a Deus. A cadeia das reencarnações termina, a caminhada da ascensão, concedida por Deus ao ser decaído para ele redimir-se, está completa. A possibilidade de erro e a necessidade de expiação cessam. Está na lógica do sistema que a experiência não possa ser procrastinada até o infinito, que o ser não possa ter à sua disposição a misericordiosa elasticidade da lei e a paciência de Deus para sempre. Dentro da ordem que tudo dirige, seria um absurdo inadmissível que se concedesse à liberdade humana a capacidade de sobrepor-se à lei e substituir-se a ela, ultrapassando os limites das próprias funções, somente em razão das quais é admitida a liberdade, e subvertendo eternamente aquela ordem. Deve chegar a hora em que termina o tempo máximo concedido para o caminho da evolução ser percorrido por aqueles que o quiseram percorrer, pois todos os auxílios já foram dados e todas as possibilidades se esgotaram. Deve chegar a hora em que são feitas as contas e ficam de fora aqueles que, mesmo tendo podido, absolutamente não quiseram redimir-se. Então, tudo está terminado, pois o processo evolutivo atingiu sua conclusão. Cessa, assim, o tornar-se fenomênico. Cada fenômeno não se prende mais ao seguinte e alcança finalmente sua última e definitiva fase, resolvendo-se na êxtase, porque o processo do vir a ser se esgotou e não há mais anéis no encadeamento causa-efeito. Então cessa o transformismo no tempo, acabam todas as possibilidades de recuperação e a escola se fecha. E assim também, por não terem mais sentido nem objetivo, acabam a morte, a dor, os estados de castigo, o inferno. Esgotado o parêntese da revolta e da desordem, tudo tem que voltar ao estado perfeito da originária felicidade, como Deus quis sua criação. O ciclo da queda e ascensão está todo percorrido. Quem quis redimir-se alcançou sua salvação, e mesmo tendo errado, aprendeu a grande lição do bem e do mal. Assim, dado que ninguém pode ser constrangido e que o rebelde não poderia corromper o sistema, permanecendo aí indefinidamente, quem não quis redimir-se é definitivamente expulso, com o aniquilamento de seu eu. Então, é lógico que todos os instrumentos úteis para realizar a obra de reconstrução de um universo decaído, necessários para permitir o retorno a Deus, não tendo mais objetivo de bem, nem razão para existir, sejam eliminados, da mesma forma que se tiram de um edifício construído os andaimes que foram necessários para executar os trabalhos. Deus só pode ser vencedor absoluto e não poderia sê-lo com inimigos acorrentados que eternamente clamassem contra ele a voz de sua maldição, intentando uma revolta. Numa ordem perfeita, como deve ser a obra divina, a lógica impõe não só a absoluta vitória de Deus, mas também a completa impossibilidade da dissonância de vozes rebeldes, ainda que afastadas. Isto significaria a presença no próprio seio de Deus de um tumor maligno à espera de arrebentar, pois Deus é o todo de onde nada se pode tirar, porque recairia em Deus. E se nenhuma coisa pode existir fora de Deus, que é o todo, como poderia ficar em Deus uma zona de antideus? Além disso, num universo onde só achamos fenômenos que tendem a se resolverem,
o fato da sobrevivência eterna de individuações personalizadas das forças do mal seria o único fenômeno que permaneceria incompleto, sem conclusão, tanto no sentido positivo de vitória, como no sentido negativo de derrota absoluta e definitiva. Mas este fenômeno, assim como todos os outros, está inserido no transformismo universal, ou tornar-se evolutivo, não havendo, portanto, razão para que ele se comporte diferentemente. Não sabemos explicar essa concepção da sobrevivência do mal em forma de prisão, senão como uma projeção antropomórfica do relativo no absoluto, produto da psicologia humana transportada para um mundo que ela não pode alcançar. Essa concepção pertence à miséria das vitórias humanas, caducas e encadeadas a novas derrotas. Trata-se de uma concepção que, por encontrar-se no vir a ser, é filha do transformismo e, por isso, está fechada dentro desse limite, além do qual não tem mais sentido e não pode subsistir, pois aí se resolvem e cessam o tornar-se e o transformismo. É preciso compreender que, ultrapassado esse limite, entra-se no absoluto, no imóvel perfeito, onde todos os conceitos e pontos de referência do nosso relativo, fundamentados no tornar-se em busca da perfeição, caem. Nesse mundo superior, é lógico que não podem subsistir nossas concepções. As vitórias do absoluto não podem ser iguais às do relativo. Os triunfos de Deus, diferentemente dos nossos, só podem ser absolutos, resolutivos e definitivos, sem possibilidade de reações e continuações de luta. Assim, dado que a vitória de Deus é absoluta, o inimigo, no fim, não deve existir mais. A mera existência dele, mesmo que acorrentado, seria não só uma perturbadora sobrevivência de desordem, mas também, por menor que fosse, uma vitória e testemunho da revolta, ainda que latente. Significaria a existência da vontade de negação num sistema afirmativo. Constituiria uma prova de imperfeição e, portanto, de incompletude da obra. É necessário que, no fim, as individuações das forças do mal, se quiserem permanecer assim, devam ser desintegradas como personalidade própria para que a divina substância espiritual, da qual ela é constituída, possa abandoná-la e canalizar-se na corrente oposta do bem, o vencedor absoluto. É assim que aquele Eu Sou, como diz e nos confirma aqui o Apocalipse, chega a não existir mais na segunda morte, vendo-se anulado até mesmo como espírito. Não há solução mais lógica do que esta, porque racionalmente conclui segundo os princípios do sistema, mais cabal e definitiva, porque resolve tudo para sempre, mais harmônica, equilibrada e justa, porque os negadores de Deus, que é vida, são na morte negados por Deus. Não há solução mais grave e conclusiva, no entanto também mais piedosa, porque é a única compatível com a bondade de Deus, que não quer ser cruel nem se vingar, pois seu único escopo é a felicidade do ser e seu princípio fundamental é o amor. Assim conclui também o Apocalipse. A destruição final do mal e das individuações que o personificam já havia sido por nós sustentada nos volumes precedentes. Agora voltamos a ela com esta nova confirmação, depois que o longo caminho ascensional, através destas obras, nos levou a um conhecimento mais profundo e a um amadurecimento mais avançado. Vemos agora, plenamente, a férrea lógica e a absoluta necessidade deste conceito, pois, se no final permanecesse no universo a menor partícula ou traço de mal e da dor ligada a ele, a criação ficaria inquinada e sua perfeição arruinada, tornando manchada e falida a grande obra de Deus
numa forma inconciliável com o conceito de divindade, que só pode ser perfeita. Em Deus não há lugar para o incompleto e para o relativo, pois tudo nele deve ser completo e absoluto, até mesmo a vitória sobre o mal. O governo do universo é e deve ser totalitário e absoluto, porque está nas mãos de um ser perfeito. Tais governos na Terra são inadmissíveis, porque não existe o homem perfeito, condição que se procura remediar com a multiplicação do número de dirigentes, para que estes, controlando-se mutuamente, corrijam os erros através de uma compensação. No absoluto, porém, um Deus que não fosse Senhor e vencedor incondicional seria um absurdo. Por isso, o extermínio do mal deve ser completo até as raízes do ser, no ponto em que se diz "eu sou", a fim de que o mal não possa mais levantar-se. O tempo das lutas deve terminar sem a possibilidade de volta. Nem as cinzas do incêndio destruidor do mal devem permanecer para recordar esse triste passado, porque até esse mínimo resquício inquinaria e tornaria incompleta a perfeição do absoluto, ao qual tudo regressa no fim. Sobreviverão somente os puros que assim permanecerem e os decaídos que se purificarem, todos então em igual estado de pureza. Com isto, o Apocalipse dá uma nova confirmação das teorias do volume Deus e o Universo. Tornamos a achar no Apocalipse todos os motivos do sistema: a revolta originária, que se perpetua nos maus, o dualismo bem-mal, Deus-Satanás, a destruição final do mal e o triunfo total de Deus. O Apocalipse narra o caminho do ser rebelde que volta a Deus, concluindo com a vitória final do sistema sobre o antissistema. Se a ascese se desenvolve numa grande luta, na qual Deus permite ao mal agir, a fim de que sejam oferecidas a ele todas as oportunidades para, com a experimentação, retornar ao bem. E se o Apocalipse pode parecer aos maus um livro de terror, porque afirma uma condenação inexorável, ele é, no entanto, um livro de justiça para todos e constitui para os bons uma mensagem de alegria, porque exprime o desenvolvimento do processo evolutivo do mundo até a reconquista da felicidade originária, até o triunfo absoluto dos bons no bem e na glória de Deus. Final do capítulo 7.